Olá, feiticeiros! Leôncio Luca aqui trazendo para você a análise da nossa resenha do episódio 2 da terceira temporada, episódio 49, mais uma vez. Nesse episódio, a gente abre com uma cena interessante. A gente vê o Megumi, que até então não tinha aparecido, deixando para trás uma menina numa cadeira de rodas e aquela assistente de feiticeiros que a gente viu na primeira temporada. Nenhuma palavra é dita, apenas eles saindo em silêncio. E eu tive a impressão que aquela menina deva ser a irmã dele nesse momento. E no futuro a gente até confirma que é isso, mas achei interessante essa primeira cena do episódio, né? É, assim como o primeiro episódio começou meio tenso, o segundo também bebeu dessa água. Ele já começa com uma atmosfera mais pesada. Então a gente volta para a conclusão da luta entre o Yuji e o Yuta. E eu acho interessante que no momento que o Yuta finaliza o Yuji, dá um corte direto pro Sukuna. Ele tá lá no domínio inato dele, cuidando da própria vida, e a gente só escuta um único som emitindo dele. Um tss. Seria isso uma repulsa ao Yuji de novo? Porque ele tá ali naquele corpo, ele tá vendo, ele nunca viu o Yuji ganhar, né? Será que o Rei das Maldições tá aguardando ainda ver o progresso do nosso menino, né? Acho que é que nem no lance do Marrito. Ele não gosta quando os outros tentam adentrar seu domínio. Mas no caso ali, como foi sua energia reversa, né? Ele curou. Acho que ele foi mais um de... Ora bolas, o que é isso? Vamos ver o que esse moleque quer. Do que realmente um desapontamento. Até porque ele já não espera nada do Itadori. Então, não tem por que ele se decepcionar mais ainda com que ele já não espera nada. Então, a partir disso tem o prosseguimento da luta entre o Naoi e o Chozo. E nesse momento o Chozo tá levando um pau. E brutal, brutal essa luta. E a gente vê que o Chozo, então, ele pensa, eu tenho que mudar a minha estratégia porque se continuar assim eu não vou durar muito, né? Então ele faz uma coisa interessante, né? Ele usa a técnica dele de sangue, ao invés de usar de maneira externa para tentar acertar ele, né? Ele usa internamente a fim de fortalecer os músculos dele e tentar, já que ele não pode acertar ele, né? Ele tentar então se bufar para ver se ele consegue manter o ritmo contra o Naoya, né? Chega a ser engraçado essa parte porque o próprio Naoi admite que de vez em quando precisa de uma arma. E ele não gosta nem um pouco disso, né? É aquele tipo de pessoa que quer sempre se valer do seu poder e ele só usa isso em último recurso, mas aquela coisa ninja, tá escondido, é o meu trunfo, mas não quero usar. Eu senti assim, ele só usou só pra dizer que usou e depois pra dizer, ah, isso aqui é arma de covarde, sabe? Eu não preciso disso pra te arrebentar, né? Ele fez um corte ali, ele podia ter continuado fazendo mais cortes, mas não, ele guardou e falou, me deu a impressão assim que ele tá meio que tentando assim sacanear, falando, ó, isso aqui é coisa de covarde, eu não preciso disso. Mas mesmo assim ele fez um corte antes, né? Não sei, acho que pra ter certeza da técnica ali, talvez fosse isso, essa impressão que eu tive, mas engraçado que se ele lutasse com aquela faca, acho que a luta terminaria muito mais cedo. Com certeza terminaria muito mais cedo. E eu não acho que ele usa de zombaria, né? Como o Chozo é um usuário de sangue, né, da Jiu-Jitsu de sangue, vale pensar que ou ele canaliza para se fortalecer ou ele canaliza para se curar. Então foi mais estratégia do que uma zombaria. E depois que o Naoya então tem a confirmação da técnica do Chozo,
eles têm todo aquele diálogo sobre a questão de irmandade, né? Ser irmão e tal. E aqui a gente vê um contraste entre os dois, né? Porque o Chozo deixando claro que ele faria tudo pelos seus irmãos, enquanto a gente vê que o Naoya não faria nada por eles, né? Ama ao máximo todos os seus irmãos, inclusive um que eliminou um irmão ou outro. E o Naoya vê todos assim igual. Todos são fúteis e inferiores. Vou discordar um pouquinho. Naoya faria assim algo pelos irmãos dele. Mataria eles. Então a luta segue. A gente vê que o Chozo ele resolve então trazer a luta mais pro seu elemento, né? Já que ele não pode acertar ele, então ele usa uma técnica para inundar todo o campo de batalha com o sangue dele, né? E eu acho isso interessante, que era até mesmo eles estavam não entender, né? Que era uma espécie de estacionamento subterrâneo, né? Então tinha um espaço ali limitado. E ele usa isso, ele cria uma quantidade absurda de sangue, espalha ali todo. Mesmo o Naoya com toda a velocidade dele, ele não é capaz, né, de evitar ser atingido pelo sangue. E assim que é atingido, então o Naoya percebe que não foi só um golpe de sangue que desferiu nele, né? Na verdade ele queria que o sangue entrasse em contato, e o Chozo com isso ativa a sua técnica para enrijecer e deixar o Naoya debilitado sem movimentação. A grande jogada de mestre do nosso amigo Chozo. Bom, já que você vai correr, se pegar em você, um slowzinho básico pra facilitar o cast de magia, né? E a parte interessante é que nesse momento, o Chozo está preparado para desferir o golpe, e o Naoya tem certeza plena de que, pela técnica dele, foi o que ele discorre pra gente no episódio, que não importa se ele prendeu, como ele tem a manipulação dos quadros, aquilo não ia impedir ele de se movimentar. E então cada um canaliza sua técnica e vai por um confronto, assim, para ver quem iria ganhar daquilo ali. E nos milissegundos finais, antes de cada um desferir seu golpe, o Naoya se contesta uma coisa que fez muito sentido. Ele: mas por que até agora o Chozo não te disparou, já que eu tava preso? Algo não tá certo nisso aqui, né? E eis então que a gente tem uma revelação que o Chozo tá utilizando uma técnica que ele desenvolveu depois dele enfrentar seu próprio feitiço por 150 anos. A Supernova. これは150年自らの術式と向き合い続けた長宗のオリジナル。 Todo o mérito do Chozo de treinar consigo mesmo, né? Afinal de contas, é aquilo, né? A maioria das lutas são definidas pela experiência muito mais do que em poderes. Vale lembrar que Gojo, o feiticeiro mais forte vivo hoje, quando era mais novo, morreu pro Toji, que não tinha nenhum pingo de energia amaldiçoada. Tenha revivido e tudo, mas aí, total crédito dos 6 olhos. Concordo. E eis então o que acontece. O Chozo foi quem acertou o golpe e acertou o Naoya em cheio. Ele tá no chão e ele tá debilitado. A luta foi decidida. E eu fiquei pensando assim, depois dessa conclusão dessa luta, eu pensei: se o Naoya tivesse lutado sério, ele ganharia essa luta? Eu digo assim, mesmo se ele tivesse usado a faca o momento inteiro da luta, ou se, porque a gente viu que ele estava o tempo inteiro brincando, ele não estava levando a sério. Se ele tivesse levado a sério essa luta desde o início, será que o Chozo realmente teria uma chance? Sinceramente, se ele tivesse levado desde o início a sério, ele teria sozinho matado o Yuji e o Chozo antes do Yuta aparecer. Porque você vê que ele lá no início ficou brincando com os dois. Se ele só tivesse chego e falado: não quero ser visto, então vou ter que matar vocês, e levasse realmente a sério, ele tinha degolado os dois há muito tempo. E eu acho que aqui a gente viu um exemplo claro de que nessa batalha foi decidido por questão muito mais de experiência do que pela questão do talento. É inegável não admitir que o Naoya, você pode não gostar dele, eu gostei do personagem, mas o cara tem talento. Ele tem um poder inato muito forte.
Mas o diferencial dessa luta foi a experiência, foi como a gente viu o Choso tendo completo domínio da sua técnica e sabendo de que maneiras ele poderia adaptar ela a fim de enfrentar, por exemplo, um adversário como Naoya, que é um adversário que, caso ele não tivesse essa experiência, ele teria zero chance de ganhar, visto que, na minha impressão, como eu tive, ainda reforço, o poder de um é basicamente o counter do outro. Sim, com certeza. É totalmente expertise do Choso, né? Vale lembrar que no início da luta eles estavam do lado de fora do túnel. Choso propositalmente atraiu ele para dentro do túnel, um lugar fechado, limitando ele a 2 direções, frente e atrás. Quebrando assim muita vantagem da super velocidade, né? Porque se eu tenho super velocidade, posso fazer aquela coisa de desenho, sabe? Ficar circulando a pessoa, dando golpe por trás dela o tempo todo sem ela saber e tudo. Ali não, ele só pode vir de frente ou de trás. E com isso, deixando as roupas dele mais pesadas com sangue, deixando ele mais lerdo e estourando supernova, não tinha pra onde ele correr. E eis então que o Yuta aparece no momento antes do Choso realmente conseguir finalizar o Naoya. E eu achei incrível assim que ele finalizou o Choso num único golpe. Ele deu um soco ali e acabou a luta. E eu fiquei me questionando, isso aconteceu por conta que o Choso já estava lutando antes e, obviamente, mesmo ele derrotando, não foi uma batalha fácil dele derrotar do Naoya? Ou realmente é essa a diferença de poder absurda entre um classe especial e um classe 1? Então, volto a levantar a questão. Ele não estava lutando a sério com o Itadori. Pensa nisso. Foi um soco pra desacordar uma maldição com anos de experiência, anos de batalha, tudo. Foi apenas um soco. Enquanto ele demorou pra caçar e finalizar o Itadori, foi apenas um tapa. Tá entendendo a diferença? Fora isso, você reparou que ninguém percebeu ele chegando? Ou seja, aquela aura dele de medo, ele faz quando ele quer. Então ele tem um absoluto controle da sua energia amaldiçoada para quando ele quer se anunciar ou ficar escondido. Faz muito sentido isso. E então Naoya percebe algo estranho, né? Ele percebe que ele tá ferido, mas ele não consegue entender o porquê. Então a primeira coisa que ele pensa é veneno, né? Ele começa a sangrar, né? Mas depois, não, isso não é veneno. Alguma coisa tá errada. E então ele percebe que é o corpo dele tentando eliminar esse sangue amaldiçoado do Choso que entrou em contato com o sistema dele. E que fez efeito exato do veneno. Isso eu achei interessante porque eu não sei se é uma coisa proposital que o Choso faz ou é uma particularidade do poder dele, mas assim, me lembra muito, fazendo uma analogia com Game of Thrones, aquela luta entre o Montanha e o Víbora Vermelha, em que assim, você pode derrotar ele, mas o veneno dele vai finalizar você. Então, mesmo se ele perder, você também perde. Eu não acho que seja isso. Se você lembrar, na primeira temporada, isso era a habilidade de um dos 2 irmãos dele. Um dos que morreu. Eu não lembro agora se era do monstruoso ou se era aquele com o rosto nas costas. Mas ele tinha essa habilidade do sangue venenoso. Similaridade, né? Que ambos compartilham, já que ambos vieram da mesma fonte, né? Isso, uma habilidade compartilhada deles. E então, nessa situação precária, o Yuta oferece então uma ajuda pro Naoya. Ele oferece uma chance de curar ele. E em troca, o Naoya voltar a informar o alto escalão de Jujutsu que o Yuji está morto. O Naoya teve que encolher o orgulho dele e aceitar, né? A gente tem um flashback do passado do Yuji. Dele bebê, especificamente. お父さん、何の話ですか？ E a gente vê essa mulher com a mesma linha de costura que tá agora no corpo do Geto. E pra mim aquilo ali foi bizarro assim, fazer essa ligação de um de outro. Até então, acho que no início, não lembro se foi no primeiro ou segundo episódio,
O próprio Choso brinca sobre que o pai do Itadori devia ter uma testa costurada, né? Sobre isso. E não. Pelo visto, Kenjaku foi a mulher da relação dessa vez. O que é a coisa mais engraçada de todas. É tipo a história do Loki. Que é pai do cavalo de Odin, mas ele não é o pai, ele é a mãe. É um bagulho bizarro e pra mim é super engraçado essa parte. O que eu mais fiquei surpreso é que foi a primeira vez que a gente vê no anime uma menção aos pais do Yuji. Que até então a gente viu o avô dele desde o início do anime, mas nada sendo dito dos pais até agora. O que aconteceu com eles, o porquê eles sumiram, porque eles não estão presentes, ou qual é a relação do Yuji com eles. E serviu pra gente ver alguma coisa, mas não respondeu nenhuma das nossas perguntas. E nesse momento o Yuji desperta e ele vê o Yuta observando ele com uma fogueira acesa, né? O Yuta tá aliviado de seu plano funcionar. Mas eis que eu pergunto pra você, Luke, esse plano do Yuta realmente funcionou? Será que não existe uma abordagem melhor dele executar esse plano? Creio que não. Ele mesmo nos revela que ele fez um pacto com o alto escalão. Ou seja, como o Sukuna nos explica lá no início da primeira temporada, quando ele queria fazer o pacto com o Yuji, uma vez feito, você não pode quebrar esse pacto. Então, ele fez o pacto para matar o Itadori. Logo, uma vez que ele matou, acabou o pacto. Ele pode fazer o que ele quiser a partir daí. Mas ele literalmente precisava matar ele. Ele fez isso para ganhar a confiança do alto escalão. Fez isso para tirar outros caçadores de perto, uma vez que um grau especial está atrás dele. E o Yuta já tendo a fama que ele tem, ninguém iria querer se meter ali. Então, bela jogada. Como ele mesmo fala, ele acreditava que ia funcionar, ele não tinha 100% de certeza se isso ia ou não funcionar. Mas que bom que funcionou, não é mesmo? Nosso protagonista está vivo para mais surras, podemos dizer assim. Então o Yuta revela pro Yuji, né, que tudo isso é porque o Gojo no passado fez um pedido pro Yuta, né, para proteger todos os estudantes do primeiro e segundo ano, especialmente o Yuji. E um foco aqui que ele deixou bem claro que o Hakari não precisava de ajuda. E eu questiono pra você que conhece o mangá e eu não, sem spoiler a gente. É verdade que o Hakari não precisa de ajuda? Ele realmente é tão forte assim que ele pode se virar sozinho? Cara, sem spoiler, eu posso dizer pra você que o Hakari consegue bater de frente com o Gojo. Pelo nível dele. Então, sim, ele consegue se virar de boa. Eu tô muito curioso pra ver a apresentação desse personagem que estão criando tanta expectativa na gente. E também acho que o legal aqui é que a gente tem um paralelo, como foi dito pelo Gojo, que tanto o Yuta quanto o Yuji, ambos foram sentenciados à morte pelo alto escalão do Jujutsu. Então, os nossos dois protagonistas, tanto do Jujutsu Zero quanto da obra agora, compartilham também esse detalhe juntos. E durante ainda esse flashback em que tá tendo todas essas revelações, esse pedido, o Gojo pergunta do Miguel, né? Aquele feiticeiro africano que a gente vê no Jujutsu Kaisen Zero, né? Nível especial que lutou com ele e que ele pediu especificamente para treinar o Yuta. E o Yuta disse que ele não quer ver ele. E eu vou deixar aqui minha observação que eu acho que isso é só uma desculpa do estúdio. Eu não sei se essa cena existe no mangá ou se existir, mas eu acho que o estúdio tentou correr aqui. Eu acho que não custava nada fazer essa cena. Então eu tive a impressão que só não foi interesse do estúdio em si. E acho que a desculpa foi só uma desculpa corrida. Não. Que eu lembro, essa cena realmente acontece no mangá. Se você lembrar, em Jujutsu Zero, o Miguel luta ao lado do Geto. E como forma de, né, poupar ele dá a missão de treinar o Yuta. Então fica aquela coisa meio de ego de, pô, não tô afim de falar contigo, já apanhei uma vez ou outra. Mas, só fazendo um lembrete. A arma que o Miguel usou no filme
se eu não me engano, era aquele chicote que corta energia amaldiçoada. Sim, Será que sim, o está Oda tava correto. prevendo algo pra tentar soltar ele caso ele fosse selado? Fica essa reflexão. E nesse momento, então, que o Yuta revela que ele é exatamente como você falou, né? Ele fez um pacto com o alto escalão para eliminar o Yuji, que seria a única maneira dele receber essa missão e conseguir fazer todo esse plano funcionar. E eu me questiono, o alto escalão não viu essa possibilidade? Eles foram tão inocentes assim? Ou eles não acharam que o Yuta iria tão longe assim? Eles estavam tão certos dessa questão do pacto, que como não pode ser quebrado sem ter severas consequências, que a gente até agora ainda não viu quais são essas consequências, que foi suficiente para eles. Então, a energia reversa por si só é uma coisa rara. Pessoas que podem usar a energia reversa em outros são muito mais raros ainda. Até então, a única pessoa que é normalmente conhecida por fazer isso é aquela doutora Jujutsu. Esqueci o nome dela agora, não vou lembrar. Que era a Eu acho que amiga é de infância do Shoko, se eu não me Gojo. engano. Se eu não me engano, acho que o nome dela é Shoko. Isso, é a Shoko, verdade. Ela é uma das poucas que é totalmente conhecido. O próprio Yuta fala que ele consegue, mas que quase ninguém sabe disso. Sim, Então sim, é. ele fala exatamente isso, né, nesse episódio, né? Ele explica essa reversão de técnica dele, como ele usou pra reviver o Yuji. Me lembrou muito como o Sukuna também fez. E ele até brinca que ele faz um paralelo disso, né? Que ele fala, essa é a segunda vez que você engana a morte. Mas ao mesmo tempo ele também deixa claro que é só uma questão de tempo até o alto escalão do Jujutsu descobrir a verdade, né? Como o jogo do abate já foi anunciado, né? Ele tá lá. Ele uma hora ou outra vai aparecer no jogo do abate. Que ele precisa pontuar pra ele não morrer. Então não tem como ele ficar escondido para sempre. E então a gente vê essa cena seguinte entre o Yuta e o Yuji, que o Yuji tá muito pra baixo, o Yuta tenta reconfortar ele dizendo que todos os acontecimentos não foram culpa dele, tudo que aconteceu em Shibuya. E o Yuji discorda. E quem tá certo nesse posicionamento? Realmente o Yuji tá correto em se achar culpado ou não? Isso realmente é só culpa do Sukuna, ele só tá abraçando o peso pra ele, aumentando mais sua carga. Cara, aqui vai uma opinião polêmica minha. Só deixando um pouquinho de lado o seu questionamento. Toda vez que algum personagem começa a se martirizar, cara, na boa, não dá pra levar. Eu não gosto. Me dá uma certa repulsa do personagem. Eu gosto de Jujutsu, mas ao mesmo tempo eu não gosto dessa fase do Itadori de ai, foi minha culpa, eu não posso. Cara, vai sair teu caminho. Se deu ruim, a obrigação agora é ir lá e corrigir aquilo que você fez. Quer carregar pra si o massacre que o Sukuna fez? Então vai. Ele matou 1 milhão, salve 2 milhões. Ele mutilou 1.000 pessoas, tu vai ajudar 1 milhão de pessoas. Como o próprio Megumi fala, feiticeiros Jujutsu não são heróis. Eles estão ali para dar o máximo deles, mas não é obrigação deles ser os heróis da situação. Como se você lembrar, o Gojo, quando a escola foi invadida, ele mandou a nulidade roxa, independente de quem estivesse na frente. Na cena da luta dele no metrô, ele abria e fechava rapidamente o domínio dele para ganhar tempo e destruir as maldições sem afetar os humanos. Mas se ele fosse necessário, cara, aqueles humanos iam rodar. É aquele velho questionamento de se eu tiver que matar 100 pessoas para salvar 1 milhão, eu acho que 1 milhão vale mais a pena. No caso do Yuji, cara, essa coisa de ele ficar se martirizando, eu fico do lado do Sukuna. Eu acho que o que a gente pode pensar nisso, assim,
Ele se sente culpado e eu sinto que ele carrega o peso de culpa pelo seguinte, não é como se ninguém tivesse obrigado ele a participar. É importante a participação dele que ajudaria. Porém, vamos lá, no incidente em Shibuya, ele estava ali porque pediram ajuda para ele ajudar ali, mas nada impedia ele de não participar ali, né? Visto que, por exemplo, o Yuta, um classe especial, não estava ali presente. O Gojo já estava ali, sabe? Tipo, ele se colocou numa situação sabendo sendo hospedeiro do Sukuna e um dos alvos, não é? Toda aquela questão assim, ele sabe que ele é um dos alvos, então ele se colocar num evento assim público que foi, todo mundo ali sabia que foi anunciado que aconteceria alguma coisa ali, então ele estar presente ali faz ele fazer parte do jogo, e se ele quer evitar participar daquilo, ele pode se ausentar, né? Seria o mais correto. Claro, não teria anime, não teria... a história não prosseguiria, mas se o objetivo fosse evitar isso, seria simplesmente ele se abster. Então o Megumi aparece e de cara ele pede ajuda do Yuji. E o Yuji, como a gente está vendo se martirizando, ele se recusa. Se recusa e o Megumi tem que ficar insistindo. E o Itadori só resolve aceitar porque o Megumi diz que precisa dele para conseguir salvar sua irmã. E aqui a gente vê esse contraste exatamente assim, né? O Yuji quer fazer pra salvar os outros. Eu vi assim, o Megumi quer fazer pelos outros. Tipo assim, acho que o Yuji ele quer compensar o que ele fez, enquanto o Megumi tá disposto assim, como é até o meme, né? Ele tá disposto a sacrificar pros demais, né? Ele tá disposto a abrir mão de tudo se vai dar uma boa vida pros outros. Enquanto o Itadori eu vejo muito mais questão assim de remorso, né? Ele quer super compensar pelo mal que ele causou diretamente ou indiretamente. Dois têm o mesmo pensamento do tipo de... Não, eu quero ajudar os outros. Porém o Megumi ele não se deixa abalar como o Yuji se deixa. Sim. E então aqui a gente é introduzido a esse famigerado jogo do abate. Kamonori Toshiが仕組んだ呪術を与えられた者たちの殺し合い死滅回遊死滅回遊に積み木も巻き込まれてる頼む虎杖お前の力が必要だ De suas 8 regras no total, não é? A gente não vai entrar em muitos detalhes dessas regras que eu acredito que vai ser explicado no próximo episódio. Então, no princípio, a gente vai pular essa parte. Mas eu não vou mentir, todas essas regras, essa preparação e tal, eu tô muito animado para ver quando esse evento realmente começar, porque parece que vai ser algo muito grande. E então Yuji concorda, porém ele externaliza ali na presença de todos que o Sukuna quer alguma coisa do Megumi. Então ele quer que fique claro que se o Sukuna assumir o controle dele por qualquer motivo que seja, ele pede pro Yuta finalizar ali e acabar com tudo ali. E o Yuta concorda. Porém eu fiquei me questionando o seguinte, tá, vamos supor que se naquele exato momento o Sukuna assumisse o corpo do Itadori, o Yuta seria capaz de bater de frente, quiçá derrotar, matar um Sukuna de 15 dedos? Vide que a gente viu o poder do Sukuna de 15 dedos nessa temporada passada. E... Eu não sei se ele daria conta. Você pensa de maneira diferente? Cara, eu acho que o Yuta... Eu acho não, né? O Yuta tem uma certa chance, né? Pelo que eu já sei mais à frente do que acontece no mangá, o Yuta tem chance e ele... não é que dá trabalho, ele luta diretamente com o Sukuna full power lá na frente. Então, sim, ele tem condições de ganhar um de 15 dedos. Então, seguindo, o Megumi explica o plano. Voltar para a escola Jujutsu, encontrar o Tengen, descobrir uma maneira de descelar o Gojo e entender qual é esse real objetivo desse jogo do abate. O que Noritoshi Kamo quer com isso e quais atitudes se deve tomar em relação a isso. Porém, nesse momento, Yuta levanta que tem um grande problema para encontrar o Tengen. Eles precisam acertar uma porta certa dentre 10.000 que mudam de lugar constantemente. Em paralelo a isso, o Yuji ele quer saber qual foi o destino da Nobara e ele pergunta o Megumi. E a resposta dele é de partir o coração, né? Porém, eu acho que era esperado que ia acontecer, né? A gente viu o que o Mahito fez. Mas
Não sei, eu tinha um pouco de esperança. Eis então que o Shoso aparece e diz que existe uma maneira assim de contornar essa situação. Ele explica que ele consegue sentir a presença dos outros irmãos dele, os fetos amaldiçoados. Então ele é capaz de identificar a porta e guiar eles para esse local. A cena pula completamente e a gente vai para a escola Jujutsu. E aqui a gente vê pela primeira vez a Maki recuperada dos ferimentos da batalha com o jogo e de todo o arco de Shibuya. E ela tá com enormes cicatrizes no corpo inteiro. E a gente também vê a Yuki, certo? Sim, isso mesmo. E então eles vão partindo em direção ao Tengen. Tem uma cena ali, né, em direção a isso que a gente vê o Shoso localizando seus irmãos e fazendo aquela promessa de voltar no futuro para ajudá-los, né, para libertar eles. E eu fiquei me questionando como devem ser esses irmãos, né? Será que algum deles seria tão forte ou mais forte que o Chozo ou não? O Chozo é o mais forte? Leve em conta que ele é o único atualmente livre e que não foi selado. Então, sim, pode-se dizer que ele é sim o mais forte de todos. Eis então que a gente vai pro nosso fanservice desse episódio, né? A gente vê eles passando ali numa marca de sangue no chão e é uma referência direta, né, ao arco do Inventário Oculto e Morte Prematura, né? Ali naquele mesmo local onde o Toad finalizou aquela menina, derrotou o Geto e matou o Gojo ali, né? Naquele dia em que aquele que era dito como uma pária, como alguém fraco no Jujutsu, derrotou, na época, os 2 feiticeiros mais fortes do mundo. Então, eu gostei muito da referência ali. Gostei muito daquela referência. Me deu uma nostalgia daquele arco, principalmente. Cara. Não é porque você é uma zebra que você não vai conseguir ir longe no campeonato, pô. E eu fiquei pensando depois disso, porque a Yuki ela faz até um comentário, né? Pô, realmente, depois desses acontecimentos, foi quando as coisas começaram a meio a desandar no mundo, né? Nas regras do Jujutsu. E aí eu fiquei pensando, será que o mandante de dessa operação que contratou o Toad pra eliminar o receptáculo do Tengen e tal, será que não era esse nosso vilão de hoje, já mexendo os pauzinhos? Faz sentido isso pra você ou não? Então. Eu vou me abster que eu já sei de muita coisa do futuro, mas... Vamos lá, o cara tá vivo já tem alguns séculos. O cara já tá mexendo os pauzinhos muito antes sequer do que o Sukuna existir. Então, pois é. Esse cara, ele tem muita paciência. Então eles chegam nessa sala, nesse cofre da estrela, essa sala da estrela, né? E procurando um Tengen que não aparece, né? E tem toda aquela contestação da Yuki, né? Ele tá me rejeitando todo mundo ou tá me rejeitando, né? E dado um tempo, nada acontece, eles resolvem então partir e tentar achar outra solução. E eis então que o Tengen aparece e o episódio acaba. E então, Luke, qual foi sua opinião sobre esse episódio? Eu gostei desse episódio, achei ele mais fraco que o primeiro, mais devagar, mas como teve a conclusão da luta do Naoi, eu fiquei satisfeito. Eu vou ficar muito mais... Acho que eu vou avaliar um episódio bem mais negativamente se a gente não tiver nenhuma luta num episódio, visto que a gente tá vendo um shonen e eu acho que tem toda essa preparação para essas lutas, né? Eu acho que enquanto o episódio houver lutas, eu acho que eu vou estar satisfeito. Mas e você? Realmente, foi um episódio que da segunda metade pra frente foi bem mais parado, teve a conclusão da luta, que foi uma ótima luta. Algumas informações jogadas a esmo e tudo. E essa é a nossa conclusão, nossa resenha, nossa análise do episódio 2. Comenta aqui embaixo o que você achou. Concorda com a gente ou discorda da gente? Deixe seu like para fortalecer. E eu vou subir aqui um card de outro vídeo de Jujutsu para você dar uma olhada. E a gente se vê nesse outro vídeo.